Aleluia, amém. Todos nós um dia haveremos de descobrir que Jesus é tudo. Vamos descobrindo, não é? Por isso é a razão de nós estarmos também esta noite, para nós partilharmos e aprendermos de Jesus Cristo. Amém. Então, penso que poderíamos ficar sentados e de facto fomos conduzidos a louvar o nosso Deus e que Jesus nesta noite também possa se revelar. Amém? Não só através dos cânticos, mas através da exposição da palavra e de facto Jesus tenha esta liberdade de movimento, não é? Precisamos de dar a Jesus liberdade de movimento, não é? Que Ele possa trabalhar, que o Espírito de Deus possa trabalhar no nosso coração. De facto, nesta noite tenho o privilégio de partilhar a última mensagem do ano, na sexta-feira, de facto, neste mês de dezembro, esta série de estudos. E vou falar de alguém que os irmãos já conhecem, João Batista. João Batista, se eu perguntar a vossa ideia sobre quem era ou quem foi João Batista, com certeza que vem à mente várias ideias, desde a roupa, desde a forma nutritiva que ele se alimentava, e de facto havia determinados hábitos que nós não nos identificamos, não é? Havia ali alguma coisa especial, devemos dizer assim, não é? E eu queria abrir, penso que irá ser projetado aqui o versículo, e vamos a partir aqui deste versículo, vamos ter aqui algumas considerações, meditar um pouco, refletir, de facto, qual foi o papel de João Batista, o papel de João Batista ao longo dos séculos, o seu nome foi mal utilizado. Existem determinados movimentos e Portugal foi um desses, foi um país que acolheu um movimento que no século XIV, mais ou menos por aí, uma ordem religiosa e militar foi expulsa de França. Dizem eles, havia talvez razões políticas, a religião também estava ali à mistura, muitas vezes é um argumento para que se faça muita coisa. Que esta ordem, que esteve mais tarde em Portugal, muito conhecida, adorava João Batista, venerava João Batista. De facto, ainda hoje existem movimentos que João Batista é central. Aquilo que nós ouvimos cantar, aquilo que nós próprios cantamos é que Jesus é tudo, Jesus é central, não é? Aquilo que nós ouvimos, aquilo que os historiadores dizem, aquilo que se passou, ou que se diz que se passou, é uma coisa muitas vezes completamente diferente daquilo que a palavra diz, por isso temos que ir aqui à palavra. Então vamos... ainda não disse o versículo, nem o capítulo. Muito bem, por isso é que não está lá. Lucas capítulo 1, versículo 17. E de facto o pai de João Batista, Zacarias, era um sacerdote, Isabela era a sua mãe, também da linha sacerdotal. E de facto eles eram, Isabela era estéril, a idade já era avançada e de facto eles pediam a Deus muito um menino. E em Lucas 1,17, o anjo Gabriel aparece a Zacarias e ele fala isto que eu vou ler. Lucas 1,17, se for projetado alguns versículos, tudo bem, se não, ok. Então eu vou ler por ali. E diz assim: irá diante dele no espírito e virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Ou, noutra versão, um povo preparado. Talvez seja aqui a palavra com mais propriedade. Um povo preparado. E, de facto, houve uma intervenção sobrenatural. E quando existe algo sobrenatural, não é? Sobrenatural da parte de Deus, algo misterioso, algo sobrenatural tende a existir uma continuidade, tende a acontecer. E, de facto, há uma outra passagem muito deliciosa, e eu estava a meditar antes de vir para cá, estava a pensar num episódio que acontece com a mãe de Jesus. A mãe de Jesus vai visitar Isabel.
E há alguma coisa que acontece que até poderíamos falar só deste episódio aqui a noite toda, porque de facto é tão rico, é tão rico. E quer dizer muito, mas vamos passar assim muito de leve. Em Lucas, no capítulo, eu vou ler apenas 2 ou 3 versículos. Lucas, capítulo 1, versículo 41. E depois o versículo 44. A mãe de Jesus possivelmente estaria, penso que grávida de Jesus, 6 meses de diferença, penso que não estou a dizer algo de errado. João Batista era mais velho. De facto, quando o texto diz-nos que no versículo 41, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, Maria vai visitar Isabel, o bebê que estava no ventre de Isabel, o que é que acontece? Ele agitou-se no seu ventre, não é? No versículo 41. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Eu não sei das irmãs que estão aqui, ou das irmãs que estão lá em casa, já tiveram esta experiência, já foram mães, já tiveram esta experiência. Nós, os homens, não temos esta experiência. Penso que é uma coisa especial. Nós só podemos sentir, não é? E quando o bebê não se mexe, é alvo de preocupação, não é? É alvo de preocupação. De facto, este momento, acredito que sobrenatural, que tem a ver com muitos aspectos, podemos olhar para este evento de uma forma diferente, diversa. Nós vemos que o facto do bebê ter nascido, houve uma ligação, acredito que espiritual, porque depois houve aqui um ficar cheio do Espírito Santo, não é? Houve alguma coisa que pronunciava aquilo que estava ali em Maria e aquilo que estava ali em Isabel. E, de facto, estas duas mulheres foram participantes. E é bom nós sermos participantes, não é? É bom nós estarmos lá. E elas tiveram o privilégio dos bebés estarem um dia dentro, não é? Da sua barriga, do seu ventre. E, de facto, com certeza que ao longo da vida de Isabel e de Maria, alguma coisa muito especial, porque de facto carregavam ali seres usados por Deus e o próprio Deus feito carne, não é? Versículo 44. Isabel diz: logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebé que está no meu ventre agitou-se de alegria. E de facto há aqui algo espiritual. E muitas das vezes, a nossa mente ocidental procura dividir muitas coisas, não é? Dividimos aquilo que é material, aquilo que é carne, daquilo que é espírito, mas existem interligações, não é? Em que isto pode ser manifestado. E nós, como pentecostais, nós percebemos isso muito bem. Essa manifestação do poder de Deus no dia de hoje pode ser e pode acontecer. Já vimos que eu queria, ao longo da minha exposição, falar em alguns pontos interessantes para nós percebermos qual era a vocação de João Batista, onde é que ele chegou, porque é que ele é remetido ao Velho Testamento, porque é que o povo o considerava como um profeta genuíno. E, de facto, vou fazer aqui um parênteses. Eu tive o privilégio de evangelizar muçulmanos e um dos pontos de referência quando nós falamos aos muçulmanos é do profeta Yahya, é o João Batista. Não é? Então falava de João Batista aos muçulmanos porque eles reconhecem como um dos grandes profetas o João Batista. E de facto João Batista, talvez muitos de nós não tenham a noção da grandiosidade de João Batista. E de facto ele teve um ministério de precursor, de preparar o terreno para que a mensagem da boca de Jesus pudesse tudo ficar alinhado no plano de Deus, não é? Havia uma razão e existe um porquê. Ele vestia-se, já vimos que ele vestia-se de peles de camelo, alimentava-se de mel silvestre, de gafanhotos, habitava, talvez até o início do seu ministério, no deserto, daí a razão dele ter esta alimentação. Com certeza que estava fora da moda, não é? A nossa sociedade hoje em dia procura catalogar e dizer aquele é mais fixe, este é mais, não é? Procuramos
às vezes inconscientemente. E às vezes por julgarmos antecipadamente, não é? Nós falhamos. João Batista era um homem que estava com certeza, mesmo na altura, fora de moda. Mas grande valor e grande riqueza ele tinha para dar. Talvez alguns... A Bíblia, há muita coisa que não diz. Nós podemos pensar que poderia ter sido assim. Mas a autoridade que ela tem, nós temos de recorrer a ela. E, de facto, talvez João Batista, no início, talvez na sua juventude, talvez pertencesse a algum grupo de essénios, a algum grupo asceta, que partilhava muitos destes pontos comuns, desde a alimentação, desde o vestuário, desde os comportamentos rígidos, determinadas rotinas que faziam com que esta comunidade, João Batista incluído, estivesse um pouco afastado da própria sociedade, e daí as roupas e a própria alimentação. Mas o certo é que o movimento de João Batista é completamente diferente. E eu que tracei aqui algumas semelhanças, algumas diferenças, e de facto João Batista, com o propósito que ele tinha manifestamente de ser diferente, não é? Dada a sua vocação. Então, o movimento de João Batista vai diferir com certeza deste grupo. E em 1955, se não estou enganado, descobriram os manuscritos do Mar Morto, que pertenciam eventualmente aqui a este grupo de essénios, por isso conhece muito hoje em dia dos rituais, todas estas questões éticas, de comportamento, de dizer não ao conforto. João Batista partilhava algumas destas, mas o seu percurso era um percurso distinto. Os essénios eram um grupo restrito, isolado da sociedade, ou seja, tinham uma chamada particular, ou seja, tinham uma vocação própria, com certeza de reação à sua maneira, daquilo que se passava no próprio judaísmo, no próprio Israel, no próprio Império Romano, e de facto essa era a reação, e eles retraíram-se e tinham as suas próprias questões muito rígidas. João, apesar de ter aspectos semelhantes, tinha um ministério para todo o Israel. A chamada de João Batista era uma chamada universal. E de facto o batismo aqui de João Batista tinha uma diferença muito grande relativamente aos essénios. Os essénios, como muitos outros grupos, tinham o ritual de batizar. E de facto este ritual de batizar, muitos deles tinham uma função completamente diferente do batismo de João Batista. Tinha a ver com uma questão de iniciação, no ritual de iniciação. E de facto, hoje em dia, mas nos séculos depois, determinados rituais, principalmente nos movimentos gnósticos, existem rituais de iniciação, entre deles o batismo, que, segundo esses grupos, só alcançam determinados conhecimentos a partir desse momento. De facto, a questão do batismo de João Batista nada tinha a ver com esta questão dos gnósticos, nada desta questão dos essénios. O batismo de João Batista era um batismo de arrependimento, era um batismo de abertura para a aceitação do Messias esperado. Existia uma preparação interior para que, quando a mensagem de Jesus fosse anunciada, algo pudesse acontecer, não apenas de uma forma espiritual, sobrenatural, mas também uma predisposição de comportamento, de hábito, de perspectiva. Tudo isto faz parte da pessoa completa. Nós não somos apenas espírito, mas também temos comportamentos, temos regras, e muitas das vezes determinados comportamentos e regras nos desviam do foco, e João Batista dava ênfase a este foco. A mensagem de João Batista, resumidamente, vai dar ênfase ao arrependimento, e ele fala do arrependimento, do batismo como a exteriorização deste arrependimento, do comportamento, uma reação interior de desligar do mundo lá fora, dos prazeres
e uma busca daquilo que a palavra de Deus tem para oferecer. Há uma breve inauguração do reino de Deus à face da terra. Esta era a mensagem de João Batista. O iminente aparecimento do Messias que haveria de julgar, de purificar e de unificar o povo de Deus. E vemos que estas características faziam parte desta mensagem de João Batista. E existe um outro momento muito interessante que nós vemos, e vamos ler 1 ou 2 versículos, que têm a ver com o batismo de Jesus. Jesus é batizado por João Batista. E, de facto, inicialmente, João Batista acaba por não perceber o que é que está a passar ali, porque Jesus não tem a necessidade de ser batizado. Mas existe uma razão. Jesus quis, por um lado, validar o ministério de João Batista e, por outro lado, identificar-se. Identificar-se com aqueles que queriam pertencer ao reino de Deus. E, de facto, isso é tão interessante, à primeira vista, algo que João Batista não estava a compreender, mas Jesus quis validar e quis identificar-se com o povo que estava sendo batizado. João, capítulo 1, versículo 34, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 34, existe aqui, relativamente ao batismo de João, o testemunho de João Batista sobre Jesus, e existem vários testemunhos aqui. O Pai testemunha, o Espírito Santo testemunha, João testemunha de Jesus, Jesus testemunha de João. E este é um ponto tão intenso e tão bonito, de nós percebermos a função do ministério de João Batista e da relação que há, a relação trina, que há entre o Pai, o Filho, o Espírito Santo e o próprio João Batista. E os próprios que estavam ali para serem batizados. João capítulo 1, versículo 34 diz: vi e tenho testificado que ele é Filho de Deus. João Batista, palavras de João Batista. Testemunho do Pai sobre Jesus. 3,17. João 3,17, logo a seguir. Mateus 3,17. Mateus 3,17 também fala, é uma passagem paralela, que fala especificamente aquilo que eu pretendia referir aqui. Então, Mateus, capítulo 3, versículo 17, diz assim: e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer, em quem me comprazo. É o testemunho do Pai. Mais à frente vai existir um momento da vida de João Batista muito complicado. E ele está a viver um momento tão intenso em que em que há a confirmação do Pai, há a confirmação daquilo que João ouve e vê, há a confirmação do Espírito Santo descer sobre a forma de pomba. Ele, momentos mais à frente, não sei quanto tempo, ele tem um momento de dúvida. Já vamos chegar lá, no final. Iremos perceber que a dúvida faz parte da nossa condição, da nossa fraqueza. Não é? Mas nós nos alimentamos da palavra de Jesus e que o Espírito Santo possa, em qualquer momento, em qualquer ocasião, fazer uso desta palavra para nos dar alento. Não é? Então, o testemunho do Espírito Santo sobre Jesus, no versículo anterior, Mateus 3,16, versículo anterior, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo-se como pomba, vindo sobre ele. E este é o testemunho de João Batista, é o testemunho do Pai, é o testemunho do Espírito Santo. E de facto, Jesus também testemunha quando os seus discípulos o abordam
sobre quem dizem as pessoas que João Batista é. E, de facto, Jesus vai ao Velho Testamento para que haja uma reconciliação da antiga aliança com a nova aliança. Malaquias, capítulo 4, no versículo 5 e no versículo 6, podemos projetar, faz favor. Malaquias, capítulo 4, versículo 5 e versículo 6. Isto é aquilo que os profetas falam de João Batista, e Jesus assume e revela a todos, e revela a cada um de nós, que de facto há uma ligação e estamos a falar da mesma pessoa, e é a pessoa de João Batista. Diz assim: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Versículo 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esta predição da vinda de Elias, que foi levado vivo ao céu, e terá a incumbência de convocar novamente os homens a se prepararem antes do juízo final. E, de facto, esta vocação de João Batista, em tudo semelhante àquilo que nós vemos em Elias, é um ponto alto. É um ponto alto porque a autoridade é manifesta aqui. E há reconhecimento desta autoridade do ministério de João Batista por parte de Jesus, já vimos, remetendo para Malaquias. E Jesus está falando, no capítulo 11, no versículo também 11, diz, em verdade, Jesus está falando aos seus discípulos, diz, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. E Jesus está validando o ministério de João Batista. E de facto aqui são manifestas dúvidas, não é? Muitas vezes nós temos dúvidas. Dúvidas porque aquilo que nós acreditamos ou aquilo que nós lemos talvez aparentemente não se concilia com aquilo que nós estamos a viver, não é? Os discípulos estavam com dúvidas sobre, de facto, o que queria dizer aquela palavra de Malaquias. Foi preciso Jesus intervir e manifestar e esclarecer. Nós precisamos de ser esclarecidos, não é? Precisamos dos irmãos mais velhos também nos possam esclarecer. Precisamos que os pastores nos possam esclarecer, que o Espírito de Deus nos possa esclarecer. E, de facto, precisamos de ser esclarecidos. Amém. João veio no Espírito e com o propósito reformador de Elias. Esta era a função. A obra de restauração do culto a Deus foi realizada por Elias, principalmente no Monte Carmelo. João Batista, como Elias, veio reiniciar uma total restauração. Obra essa que Jesus, assim, veio consumar. Paulo diz já em Efésios que será Jesus que irá restaurar todas as coisas. Existiu reconhecimento por parte do povo. O povo, de facto, aquele episódio em que João Batista confrontou Herodes e a situação de pecado contra a palavra de Deus que ele estava vivendo, e Herodes não agiu logo relativamente a acabar com a voz de João Batista, ou seja, matar João Batista, porque ele reconhecia que o povo tinha João Batista como referência, como profeta. Nós vemos que por aí também que João Batista tinha este reconhecimento. Estou-me a tentar enquadrar aquilo com aquilo que eu disse, com aquilo que eu tenho para dizer. E de facto muitas são as coisas. E Jesus
ahm, Jesus reconhece esta autoridade de João Batista, e João Batista com os seus... Há um episódio também muito interessante em que os discípulos de João Batista, eles apercebem-se que é Jesus que eles têm que seguir. E João Batista não se importa com isso. João Batista não se importou. E ele até reforçou e revelou quem era Jesus. E isso é tão importante hoje em dia. Perceber que a verdade é muito mais... é muito maior do que tudo o resto, tudo o que o nosso próprio vocação, o nosso próprio ministério, o nosso próprio eu. E de facto João Batista, percebendo quem ele era, percebeu também quem Jesus era. E isso é tão importante para que o plano possa ser estabelecido. Não é? João, falando aos seus discípulos, diz, era, João capítulo 1, versículo 29, vou ler o 29 e o 30 e o 31, e João está dizendo, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 30, era deste que eu dizia, aquele que vem depois de mim é mais importante do que eu, porque existia antes de mim. Versículo 31, eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. De facto, o reconhecimento que Jesus era Deus. Ele era antes. Mais tarde, a dúvida aconteceu. Porque, de facto, Herodes prendeu João Batista. João Batista estava preso. João Batista ouvia falar daquilo que estava-se a passar, mais ou menos. E tinha a incompreensão. Então, se eu presenciei, estou eu a pensar, João Batista poderia estar a pensar desta forma, se eu presenciei o batismo de Jesus, o Pai confirmar, o Espírito Santo confirmar, porquê que não há ação? Porquê que Jesus não está a agir? Porquê que o Império Romano não é aniquilado? E João Batista teve a necessidade de enviar discípulos seus a perguntar a Jesus se de facto era ele, Jesus, ou então se haveria de esperar. Vejam bem, a dúvida instalou-se por causa da situação em que ele estava, de injustiça, não percebendo a situação, e houve a necessidade de ele chamar discípulos para que eles pudessem perguntar a Jesus. Naturalmente humano, não é? E vemos que a resposta de Jesus, quando os discípulos de Jesus, de João Batista chegam, é muito simples. Mateus 11, 4, Jesus respondeu aos discípulos de João Batista e disse, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Testemunhem e proclamem e anunciem aquilo que vocês assistiram, aquilo que estão a presenciar. Versículo 5. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E João foi informado que Jesus era. Houve confirmação. Houve confirmação. A dúvida de João apareceu porque ele tinha uma determinada noção de como as coisas iriam correr. Muitas vezes não acontece, não é? Muitas vezes não acontece. Temos uma ideia pré-concebida porque testemunhamos que esta pessoa ou aquela pessoa muito parecida nesta situação, Deus permitiu e Deus fez aquilo e nós pensamos que será dessa forma, não é? No tempo certo, da forma como Ele quis, então é estabelecido. E neste caso concreto, João Batista ficou com o testemunho daqueles discípulos e pôde mandar a dúvida embora. É bom nós mandarmos a dúvida embora, não é? Mas a dúvida faz parte.
na nossa condição humana, depois mesmo de tudo, de estar próximo de ver os milagres, depois de ver muita coisa, duvidamos na mesma. Não é? Nossa condição humana. Mas a condição humana não há um ponto final aí. Tal como João Batista, então, informar, perguntar, prova, para que a confirmação aconteça. O certo, irmãos, é que Deus utilizou-se do ministério de João Batista, utilizou-se um determinado processos para que o plano de Deus pudesse ter sido concretizado. Os séculos depois, os primeiros séculos da Igreja, ainda só ouvia terminado a falar de movimentos de João Batista. Muitas das vezes os homens, na sua boa intenção, fazem aquilo que não é correto. É certo que Apolo também, dizem alguns, Apolo seria discípulo de João Batista e que ele nunca tinha ouvido falar do batismo de Jesus, do batismo do Espírito Santo, e de facto ele foi ensinado e tornou-se um grande servo de Deus, e de facto a história nos vem nos alertar. Quando nós continuamos a olhar para o nosso umbigo, aquilo que Deus tem dado torna-se num desastre. Não é? Torna-se num desastre. João Batista, naquela prisão, podia ter feito parte de um desastre, deixar de acreditar. E muitos deixam de acreditar no final dos dias. Não é? Meus irmãos, o alento é que o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, ele nos anima a nós nos lembrarmos quando Deus intervém na nossa história, nos toca, para que no dia certo nós nos pudermos lembrar, nós interpelarmos Jesus e ficarmos com a convicção de que aquilo que temos estado a acreditar, aquilo que nós temos sido ensinados, é correto e é verdadeiro. E de facto, para terminar, irmãos, a minha exposição da palavra de Deus, nós vemos que João Batista foi precursor de Jesus. Foi aquele que preparou o núcleo inicial dos discípulos de Jesus, os quais se tornaram os seus seguidores. E João Batista, tinha o objetivo de preparar as pessoas para um discipulado sério, um discipulado espiritual, um discipulado especial. Talvez devíamos olhar para João Batista de uma forma diferente, mas acima de tudo olhar para Jesus, como nós já há pouco estávamos a cantar, como ele sendo tudo. É esse que nós devemos olhar. Amém. Então, irmãos, vamos ter um tempo ainda de louvor a Deus, lembrando aquilo que Jesus fez, que Jesus faz, lembrando também aquilo que já temos refletido nesta noite. Amém. Vamos ter uma palavra de oração e, de facto, estamos na reta final para 2022 acabar e iniciar 2023. De facto, eu acho que quando o ano vai acabando, há uma intensidade que se acumula, que faz com que nós possamos refletir do 2022 e votos de 2023 se possam continuar a nascer e a fazer, não é? E de facto é isso mesmo. Nós precisamos que Deus nos possa relembrar e perceber o que no 2022 trouxe menos bom, em termos pessoais, em termos de igreja, mas também aquilo que poderia melhorar, e que 2023 possa trazer coisas boas, bonitas, não é? Mesmo que as situações sejam difíceis, como de João Batista, estava lá naquela prisão, mas as notícias foram tão boas que acho que estava ali muito bem, digo eu. Com certeza que interiormente sim, não é? Então vamos ter uma palavra de oração, vamos orar pela irmã Cristiana Inácio, fez-nos chegar o seu pedido de oração. Então, vou-vos dirigir, irmãos, e vamos
concordar com o amém da vossa parte? Amém. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela aquilo que já temos meditado na tua palavra e de facto faz-nos olhar para a tua palavra como algo tão valioso e que 2023 possa trazer neste aspecto algo maior, um compromisso maior, que aquilo que temos analisado no nosso coração, que o Espírito de Deus nos tem feito ver e entender que coisas maiores podem acontecer e têm de acontecer na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso Portimão, no nosso Algarve, no nosso Portugal, no sítio onde nós estamos, nos nossos trabalhos, nas nossas vizinhanças. Ó Pai, que haja ousadia como havia ousadia em João Batista a confrontar os poderosos sem medo de consequências. Ó Pai, ajuda-nos também a imitarmos estas referências. Também queremos, de uma forma especial, orar pela nossa irmã Cristiana, Inácio. Pai, que tu possas tocar na sua vida, tu possas manifestar-te de uma forma intensa, de uma forma sobrenatural, que o teu amor possa se revelar. Obrigado pelo aquilo que já tens feito e aquilo que vais fazer com a nossa irmã. E também quero colocar no teu altar a liderança desta igreja, Pastor Samuel, a irmã Ruth, também o ministério, os demais irmãos, Pai, que algo grandioso e bonito possa acontecer, que cada um de nós possa interceder e esperar que algo de Ti venha. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém.